Você já reparou que existe alguns vídeos que a gente apenas assiste e outros que parece que você tá dentro da cena? Em alguns deles, tudo parece meio plano, raso, como se alguém tivesse apenas parado em frente a uma parede, por exemplo. Já em outros, existe aquela profundidade, espaço, atmosfera, quase como se você pudesse caminhar dentro do quadro. Essa sensação de estar dentro ou fora da imagem não nasceu no cinema. Ela começou muito antes, na pintura. Durante a Idade Média, as pinturas eram bem chapadas, né? Tudo parecia que estava no mesmo plano. As figuras, elas pareciam flutuar sem peso, sem volume, sem espaço. Era como se o mundo fosse sempre uma parede visual. Mas aí veio o Renascimento. Pintores como Leonardo da Vinci começaram a estudar como os olhos percebiam o mundo de forma natural. Eles observaram que objetos próximos eles pareciam bem maiores, os distantes se reduziam, e que a luz ela criava sombras que davam volume às formas. E aí surgiu algo revolucionário, a perspectiva e o chiaroscuro. Chiaroscuro é uma palavra italiana que significa literalmente claro e escuro. Mas assim, não é apenas luz e sombra, é a arte de contraste para dar profundidade emocional nas imagens. Caravaggio usou o chiaroscuro para fazer figuras surgirem dramaticamente da escuridão, como se a cena assim respirasse em camadas. Foi a primeira vez que uma imagem pintada parecia ter ar entre os elementos. Essa revolução visual abriu caminho para o cinema. Quando os primeiros filmes surgiram, os quadros ainda eram meio planos, quase como se fossem peças de teatro, só que registradas numa câmera parada. Chaplin, Méliès, tudo acontecia no mesmo plano, como uma pintura medieval sem muita perspectiva. Então, o cinema entendeu a linguagem da profundidade. Em Cidadão Kane, Orson Welles criou uma das cenas mais importantes da história do cinema. Uma criança brincando no fundo, vista por uma janela enquanto os pais discutem em primeiro plano. Não era só uma imagem, era uma profundidade transformada em narrativa. Você sentia que existia distância, contexto, emoção entre os planos. A criança parecia isolada e a imagem contava essa solidão só com profundidade. A partir daí, a profundidade virou emoção, e décadas depois, Roger Deakins elevou isso a um outro nível em filmes como Blade Runner 2049 e 1917. Toda civilização foi construída explorando uma mão de obra descartável. Cada quadro parecia respirar. Um elemento em primeiro plano, um personagem em plano médio, luzes atmosféricas atravessando um fundo com textura. O espaço virava sentimentos. Denis Villeneuve usava a profundidade para transmitir escala, solidão, grandeza existencial. Nolan coloca os personagens entre planos para representar o conflito interior e forças maiores ao redor deles. Esses diretores eles entendem uma coisa. Quando a imagem tem camadas, ela não é apenas vista, ela é sentida. Agora, e você aí, gravando talvez no seu quarto, com um celular, uma câmera? O que tem a ver com tudo isso? Tudo. Porque vídeo chapado, com você encostado em uma parede, luz frontal, lisa, em nenhum plano, além do seu rosto, cria a mesma sensação das pinturas medievais. Tudo no mesmo plano, sem volume, sem atmosfera. Já quando você cria camadas, o espaço vira parte da mensagem. E isso não depende de câmera cara, não. Isso depende da construção visual. Assim como os pintores renascentistas, você precisa pensar em profundidade. Primeiro plano, algo próximo da câmera, uma planta desfocada, uma borda de mesa, um objeto parcial, isso introduz a cena. Plano médio, você, bem iluminado, com espaço ao seu redor. Plano de fundo, ambiente com intenção. Luz suave atrás para criar recorte, elementos simbólicos, textura, atmosfera. Quando há espaço entre esses planos, o nosso cérebro ele percebe que tem essa distância. E quando ele percebe a distância, ele também percebe a presença. Agora imagine essa comparação. Você colado contra a parede, luz frontal, tudo plano. Ou você afastado da parede, luz lateral criando uma sombra leve no rosto, talvez uma luz suave atrás marcando um brilho no cabelo, um objeto desfocado na frente e um fundo com profundidade. A falha é a mesma, mas no primeiro você parece preso. Já no segundo você parece inserido em uma história. Porque profundidade não mostra apenas espaço. Ela mostra contexto emocional. Se isso está mudando a forma como você olha para a sua imagem, então já deixa um like nesse vídeo, porque isso me mostra que você está começando a construir camadas. Então, na próxima vez que você for gravar qualquer vídeo, você vai se perguntar: meu vídeo tem espaço, ele está respirando, ele está muito achatado? Existe um primeiro plano, existe um plano médio organizado, existe um fundo vivo, a luz ela está criando volume ou ela está matando as formas que eu tenho aqui? Se você entender que profundidade não é sobre
técnica, mas sobre criar presença, aí sim você vai começar a construir cenas em vez de apenas gravar falas. E se esse vídeo fez você enxergar essas camadas de profundidade, comenta aqui embaixo o que você pretende fazer na sua próxima produção. Isso vai te ajudar a lembrar na prática que a imagem precisa ter corpo para ter emoção. Se você quer continuar entendendo como o cinema evoluiu para criar imagens que conectam antes da fala, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita narrativa visual para a gente explorar juntos. Um vídeo raso passa, um vídeo profundo permanece. Nos vemos no próximo vídeo.